pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é o escuro de quem eu fui. Eu tinha medo. Veio Cristo, tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido da cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Oh, 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 oh. O que Cristo oferece, Ele é. Olá, amados, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 9 de agosto de 2020, né? Vamos à mensagem nesse domingo, numa noite feliz, num santo lugar. Eu quero convidar você a um chamado à obediência, é o título da mensagem dessa noite. E nós vamos começar lendo o livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Vou ler nas duas versões, na Bíblia King James e também da Bíblia Mensagem, que diz assim. É o profeta Jeremias quem diz isso. Ele diz de si mesmo, ó, daquilo que está ardendo no seu interior. Contudo, se eu disser, não o mencionarei mais, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Na versão da Bíblia, a mensagem está escrito, mas se digo, esqueça, não vou mais falar nada que venha do eterno. As palavras queimam como fogo no meu coração, incendeiam meus ossos, estou exausto tentando segurá-las dentro de mim, já não aguento mais. Pai, que essa palavra ela venha ser processada em cada coração que está dividido, que está envolvido por religiosidade, que está desejoso de viver uma vida de solitude e mais comunhão contigo. E que a mente
o coração, os olhos, os ouvidos, vem os lábios, vêm espiritualmente ser moldados a uma realidade, de que não há outra coisa, vamos pensar assim, além de ti. Não há nenhum bem além de ti. E que a razão de viver e existir é se permitir que no nosso coração a tua palavra arda como fogo, para que a gente possa assim, purificado por ela, ter a autenticidade para falar do teu poder, do teu querer, do teu agir e do teu efetuar. Opera, Senhor, nesta noite feliz, nesse santo lugar, sobre vidas cristãs que estão sem discernimento, vidas cristãs que precisam viver e entender o valor da obediência, vidas cristãs que precisam entender o evangelho simples, e também vidas que ainda não foram alcançadas por ti, da realidade do julgamento, da realidade transformadora da tua palavra e da realidade transformadora da cruz do Calvário, onde seu Filho morreu para que nós tivéssemos vida. Fale aos corações, Senhor, nessa noite feliz, nesse santo lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma pergunta, duas perguntas. Primeiro, como é que você entende o valor da disciplina e de uma vida de obediência? E a segunda pergunta é o que você está fazendo com a liberdade que Cristo lhe deu? Porque Cristo disse que nós somos livres. Você tem sido, na sua vida cristã, verdadeiramente livre? Essa é uma pergunta que eu faço para você nessa noite. Por quê? Porque, infelizmente, amados, hoje mais do que nunca, se faz necessário uma reflexão sobre a vida do servo, do ser servo. A nossa geração, ela está cristã, em sua maioria, ela está mais preocupada com o ter do que com o ser, ou com o fazer do que com o ser. Muitos querem dons, mas não sabem como nem de onde eles provêm, porque não atentam para a palavra. Outros querem bens, riqueza, dinheiro, poder. Infelizmente, amados, nada dessas buscas e interesses tem relação com o doador. Então vamos analisar nessa noite a vida de um servo de Deus, Jeremias, e também de uma família, tá? E aprender o que ele aprendeu e o que essa família também aprendeu, para que assim a gente possa buscar uma vida mais íntima com aquele que nos atraiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para viver a verdade, mas infelizmente poucos a buscam na palavra, que é a própria verdade, mas sim nos movimentos. A gente foi chamado para a transparência, que ela só vai se expressar na nossa vida a partir do nosso viver na verdade. Só que, infelizmente, muitos estão distraídos por buscas desesperadas por coisas que Deus possa lhes dar ou fazer por eles. Um alerta para vocês. Satanás é mestre em distrair. E ele é mestre em distrair também o povo de Deus com buscas desnecessárias. E daí não há disciplina, pois para essas pessoas que estão distraídas não há palavra. E se não há palavra, não há experiência para ouvir a voz de Deus. Em janeiro de 2019, no terceiro domingo do ano, eu disse aos irmãos ali na Igreja Batista da Colina, eu disse assim, olha, eu sei da preocupação de alguns irmãos com relação a esse ministério. Isso é bom, muito bom. Pois isso mostra a vontade de ver o reino de Deus em constante crescimento. Alguns de vocês estão preocupados com o desejo de um número maior de pessoas aqui. Também desejo isso. E sei que é o desejo de Deus que a gente seja mais e mais irmãos vivendo a unidade de Deus. Uma união com propósito e com um crescimento saudável. E disse mais, eu sei da inquietação de alguns irmãos com relação ao local. Eu também tenho essa mesma preocupação. Só que, no que toca a mim, a minha preocupação, que é a de vocês, ela está depositada diante do trono do Pai. Para quê? Para que, a seu tempo, ela se materialize numa mudança não estabelecida por mim ou por vocês, ou pela nossa pressa, mas por Deus em sua soberana vontade. Amados, a mudança veio.
né? Atentem bem para o que vocês vão ouvir nessa noite e percebam o nível em que Deus nos colocou e decidamos assim frear nossos impulsos, descansando no eterno e em sua vontade, orando para que essa vontade seja plena hoje, né? Hoje e hoje, no contexto terreno. Por quê? Porque amanhã vai ser hoje, hoje vai ser ontem, e Deus vai estar sempre agindo em favor do seu propósito. Então temos que estar atentos ao propósito de Deus e andar em conformidade com a sua vontade. Em 2019, ainda hoje em 2020, a gente enxerga claramente que o nível moral da nossa sociedade é vergonhoso. E que esse nível atingiu, infelizmente, a Igreja do Senhor, que não tem mais, em sua maioria, a integridade espiritual. A ponto de qualquer parte, né, das vidas sendo influenciada pelas multidões, tem tornado pior tanto a multidão quanto as pessoas que vivem, mesmo a vida cristã, envolvidas nas multidões. Por quê? Porque quanto maior a multidão nessa geração, mais pobre se torna a nossa vida. Por isso, irmãos, eu sigo a voz do Mestre com relação à minha vida ministerial. Atentem bem para o que o Senhor quer imprimir no meu coração e no seu coração nessa noite. Minha vida específica, ela está convicta e decidida a viver desse sentimento. Não sou contra crescimento, mas também não sou a favor de crescer por crescer. Por quê? Cada vez mais, diante do que a gente está vendo, né, nesse momento específico da pandemia, em que esse novo normal está começando a se estabelecer, se vê a necessidade de grupos menores, pequenos rebanhos que entendam e trabalhem, né, de forma esforçada e eficiente para que o seu ser, né, e dos que lhe cercam sejam espiritualmente fortalecidos e moldados a um padrão que promova um testemunho mais eficaz das verdades pelas quais o servo de Deus tem ansiado. Verdades essas que estão cada vez mais escassas. Não porque a verdade de Deus não esteja sendo apresentada, mas porque muitas vezes essa verdade está enxertada com técnicas humanas, a ponto de se tornar desconhecida. Então, amados irmãos, somente pequenos grupos e pequenos rebanhos são capazes de se reunir, né, ao redor de algo tão maravilhoso que é o amor ao saber de Deus, a ponto de ser pleno e irradiar esse amor na sua essência. Esse irradiar tem um alcance maior, um poder maior no mundo espiritual, né, que ultrapassa a nossa compreensão. Vou citar um exemplo. Há uns 15 dias atrás, creio que uns 15 dias atrás, um irmão que trabalha nos Correios, ele esteve comigo na loja. E ele falando de uma experiência que teve na família dele, com a avó dele, um primo dele, em Vitória da Conquista, que foi a partir do testemunho desse primo que ele se converteu. E aqui em Feira ele foi congregar numa comunidade grande. E ele se sentiu vazio, porque ele disse, olha, eu só vou congregar no lugar que Deus me mandar congregar. E ele se sentiu vazio e aí decidiu sair da comunidade em que estava. Só que ele foi fazer uma entrega de uma correspondência em um determinado local comercial, e a pessoa que lá estava, que era o proprietário, congregava no mesmo lugar que ele estava, mas eles não se conheciam. Por quê? Porque era uma igreja grande e ele estava em conflito porque eles não tinham o aconchego de um abraço, não tinham o aconchego de diálogo. Era só, terminou o culto, Pai do Senhor, cada um para o seu lado e vamos ver. E aí, nesse encontro, se descobriu que eles congregavam no mesmo local. E aí aquele irmão convidou esse irmão dos Correios a ir participar de uma reunião, um pequeno grupo de homens. Ele foi, me parece que 13, 15 pessoas, e foi um chororô, foi algo fantástico. E aí o irmão continua congregando lá. Então reflitam comigo, né? Tenho dito, quanto maior a multidão, mais pobre se torna a nossa vida. Por quê? Porque, amados, infelizmente as multidões mentem. Quanto mais pessoas, menos verdade, menos integridade. A verdade e a integridade, ela não é fortalecida pela multiplicação que se acumula, mas pela multiplicação que une com propósitos, né? E isso é fácil de provar. O pequeno grupo moldou a realidade daquele irmão para que, a partir daí, ele vivesse naquela multidão. Então, qual é a promessa mais possível de se cumprir? Para a gente provar isso.
É a de um líder que promete, por exemplo, cumprir algo a milhares de pessoas ou a promessa firmada entre 2 ou 3 irmãos? É fato que a palavra pregada ela vai levar a verdade tanto a uma grande multidão quanto a um pequeno grupo. Mas se a gente fizer uma pesquisa bem apurada, a gente vai ver que a verdade sempre será melhor assimilada, melhor recebida num pequeno grupo. Quando a gente olha para a igreja na atualidade, né, a gente tem percebido, nos é permitido entender, né, que as multidões têm sido incapazes de discernir e de refletir a verdade. A multidão ela é grande consumidora. Né? Alguns dias atrás, eu acho que ano passado, né, 2019, e como hoje a gente enxerga essa mesma coisa, esse mesmo afã, né, de a multidão consumir, né, a ponto de um livro que for lançado por um determinado autor que manipule aquela massa, ele seja colocado na lista dos mais vendidos, mesmo sendo esse livro digno de estar na lata de lixo. E isso é visto como uma prova de que o que se escreveu é legítimo só porque uma multidão apoiou. O livro que devia estar no lixo porque uma multidão consumiu, é o suprassumo. Então, qualquer um de nós, se a gente desejar ter um olhar mais atento a alguns fenômenos do evangelismo, não chamo de evangelho, mas dos evangélicos dos nossos dias, onde o ego é que se pré-estabelece, né? Basta para isso uma reflexão pessoal mais crítica. E aí a gente vai estar convencido de que a verdade comprovada por esses fatos é de que as multidões são manipuladas por alguns, né? E infelizmente, se satisfazem em ser idiotizadas, apenas para afirmar, olha, eu faço parte desse ministério, eu ajudei esse projeto. Infelizmente, para essas multidões, para se firmar uma verdade, é só criar um slogan, dar um título e estimular as pessoas. E aí a multidão robotizada, hipnotizada, só vai obedecer. E aí, amados, até quando a verdade absoluta é pregada, ela se torna algo distorcido e mutilado pela grande multidão. A multidão, o ajuntamento, tem sido nada menos que meros espectadores passivos e envolvidos pela hipnose da excelência e da beleza que induz o consumo. E com isso se tornam, como disse antes, meros espectadores, consumidores, perdem os elementos centrais e fundamentais ao ser humano, que é a capacidade de criar. Né? Eles passam a sofrer de uma decadência grave, né? Porque não tem uma comunhão plena com o Senhor. Qual é essa decadência? Perdem o discernimento, não pensam mais. Quem pensa por eles são os seus líderes. Vou repetir o que disse antes, eu não tinha e continuo não tendo nada contra estar na multidão. Né? Pois antes da pandemia era e continua sendo inevitável estar na multidão. Só que hoje, em tempos de pandemia, né, alguns persistem nesse modelo, mas também envoltos na onda de consumismo. Antes, amados, a gente deve lembrar, por exemplo, né, vou citar aqui um exemplo claro, na Copa ou nas Olimpíadas aqui no Brasil, vamos citar um exemplo aqui de multidão. Eu poderia sair daqui de Feira de Santana e tranquilamente na Fonte Nova, né, assistir uma partida de futebol com 50 mil pessoas. Hoje os times retomaram, estão jogando sem público. Mas eu poderia ir na Fonte Nova lá com 50 mil pessoas, né, que estavam ali com o mesmo desejo de assistir a partida, né, e eu estaria no meio de uma multidão e isso obviamente não iria me prejudicar. Agora, se além de acompanhar o jogo eu começasse a imitar o comportamento negativo e inadequado da multidão, como xingamentos, né, vaias, só porque é uma multidão e por ser maioria, a maioria vai estar certa? Não. E aí se eu me envolvesse no meio da multidão, aqui ninguém me conhece, deixa eu andar como a multidão anda. O que seria da minha vida? Uma fraude, um engano, não é verdade? Então, a gente não pode evitar as multidões, mas a gente pode evitar o nosso nome, né, a fim de que eles não seja substituído por um mero número e que a gente seja induzido a uma vida passiva e irracional, distante do real propósito de Deus. O profeta Jeremias ele tinha uma forma especial de pregar e de viver.
E Deus dá a cada um de nós uma maneira de ser, uma maneira de se conduzir na dimensão do Espírito Santo em cada geração. Jeremias ele sempre trazia alegorias em suas mensagens como profeta de Deus. Ele era experiente na arte de usar coisas do seu dia a dia para despertar a atenção das pessoas para Deus. Por exemplo, um dia, instruído pelo Senhor, obviamente, ele comprou um cinto de linho que se usava esse cinto em ocasiões especiais, como numa festa de casamento ou num culto. E ele comprou esse cinto em uma loja onde todas as pessoas de Jerusalém pudessem ver ele comprando, para que elas se perguntassem o porquê da sua atitude. E aí ele pega aquele cinto, ao invés de ele usar numa festa, ele esconde numa fenda da rocha, e depois de alguns dias ele retira de lá o cinto. O cinto estava podre, danificado pela ação do tempo, né? E o povo entendeu a mensagem, está lá no capítulo 15 de Jeremias. Em uma outra oportunidade, ele andou pelas ruas de Jerusalém com uma canga de boi no pescoço. Jeremias 27, 28. Então, a maior parte da vida de Jeremias, ele conviveu com as multidões. Diariamente ele andava ali pelas ruas de Jerusalém, com frequência, né? Estava nas dependências do templo. Mas mesmo vivendo sempre em meio às multidões, ele não se permitia ser condicionado ou ser influenciado por elas. A massa reunida não ditava qual é a mensagem que ele tinha que pregar, e muito menos determinava os valores pelos quais Jeremias deveria trilhar. Ele não fazia pesquisa para descobrir o que é que o povo gostaria de ouvir na mensagem de sábado, no contexto dele, ou no domingo, no nosso contexto à noite, a respeito de Deus, né? Ele também não fazia votação pedindo que as pessoas da multidão levantassem a mão e escolhessem que tipo ou que nível de comportamento moral deveria enfatizar a mensagem a ser pregada na noite. Se o espírito da época, né, fosse o condutor, no contexto da vida de Jeremias, quem conduzia ele e a sua mensagem era o Espírito Santo de Deus. Então, o comportamento de Jeremias era moldado única e exclusivamente por Deus. O Senhor dirigiu a vida de Jeremias e exercitou as suas percepções a partir da interação que era mantida entre ele e Deus. Ele meditava na palavra de Deus de maneira assídua, de maneira prolongada, tendo, a partir dessa interação, reações intensas e pessoais. E tudo que ele viveu e falou teve origem nessas ações em seu interior. Como vimos no versículo que introduzimos, né? Jeremias 29. Se eu disser, não farei menção dele, não falarei mais do seu nome, então há no meu coração um fogo ardente encerrado dos meus ossos. Estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Então, desse versículo, a gente pode extrair muitas mensagens. Mas meu desejo nessa noite é simples para você. Faça desse versículo a sua mensagem. Faça desse versículo o seu testemunho. Faça desse versículo a sua noção de obediência. Irmãos, Jeremias fez sua escolha. Ele queria tudo que Deus tinha prometido para ele. Ele tinha alegria em participar de todas as ações de Deus. E essa intensidade espiritual e essa paixão profética mantinha Jeremias afastado do povo e das suas vontades. Ele foi único, foi singular no seu tempo. Eu e você também somos únicos e somos singulares nessa geração. Então a gente precisa aprender a exercer o nosso sacerdócio em comunhão com Deus e nessa singularidade na igreja, no trabalho, na faculdade, na família. Porque na nossa preguiça espiritual, infelizmente, às vezes a gente evita o confronto que pode nos fazer melhores e mais especiais. Nós nos tornamos meros espectadores preguiçosos e consumidores cansados, né? O povo via Jeremias, mas evitava o confronto. O povo isolava o profeta. As pessoas entendiam a mensagem de Jeremias e provavelmente admiravam a sua maneira de viver. Mas eles preferiam determinar suas decisões pelos conceitos e valores da maioria, pelos modismos. Eles acreditavam em Deus, né? Mas se desqualificavam, evitando entender e se envolver a partir do culto racional. A partir da instrumentalidade estabelecida por Deus. O apóstolo Paulo fala dela em Romanos capítulo
12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que possam entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu disse há alguns dias atrás, e vou repetir, pregando sobre fé genuína, né? Sobre fé bíblica, sobre fé verdadeira, né? Sempre bate na mesma tecla de que não se precisa QI elevado, a gente não precisa de aptidões especiais, a gente não precisa de grau de moralidade ou nenhuma experiência particular específica para ter uma vida com Deus. Obviamente que todos nós fomos atraídos pelo Senhor a partir de uma experiência, né? Agora aprenda uma coisa. Não existe um modelo de religioso. Existem pessoas religiosas. Só que nós fomos chamados, amados, como seres criados por Deus, não para a religiosidade. Nós fomos chamados para desenvolver um relacionamento pessoal e eterno com o nosso Criador. E para nós, sim, nós temos um modelo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, se eu me condiciono à vontade da multidão e sou envolvido por uma vida de programas, de distrações, e sou estimulado por elas a buscar o melhor de Deus, dificilmente eu vou perceber que vivo uma mentira. O que está acontecendo comigo? Eu estou contaminado com a religião. Sou um religioso. A religiosidade me pegou. Então, o que eu vou sugerir a você? A leitura, né, de Jeremias capítulo 35, né? Porque nele a gente vai ter a história que a gente vai dar continuidade à mensagem dessa noite sobre disciplina e obediência. Como a Igreja Batista da Colina leu esse texto na sexta-feira, né, em sua solitude diária, que nós lemos 4, 5 capítulos pela manhã, né? A gente busca esse momento de solitude com Deus. Eu não vou ler nessa noite, mas vou sugerir a você. Leia o capítulo 35 de Jeremias. Quantas vezes você puder ler, para que o Espírito Santo abra a sua mente e o seu coração para além daquilo que você vai ouvir nessa noite, porque o Senhor vai mudar a sua história nessa noite. Capítulo 35 de Jeremias trata da história de um povo, os recabitas, um grupo familiar. E a gente vai enxergar, né, que esse povo era um povo estranho que estava andando ali pelas ruas de Jerusalém. Esses recabitas, eles eram nômades, eles habitavam em tendas no deserto. Eles se dedicavam a trabalhar como ferreiros, fabricando carroça, fabricando arma de guerra. E eles andavam por todo o país, né, de tempos em tempos. Era um grupo pequeno, voltado somente para si, né, a partir de valores que eles tinham aprendido, né, e esses valores foram recebidos como mandamentos e passaram esses valores por várias gerações. Eles estavam em Jerusalém fazendo o que naquele momento específico? Eles estavam ali em busca de segurança por conta da invasão babilônica, né, que tinha tornado a vida nômade perigosa, né? E aí esses recabitas, eles chamavam a atenção dos moradores de Jerusalém pela diferença. Eram alvos de comentários, eram alvos de discriminação, porque todos falavam a respeito deles. E eles eram conhecidos por quê? Porque tinham uma vida disciplinada. E também pela singularidade, né, distinta a uma firme obediência ao mandamento que foi dado pelos seus antepassados. Os versículos 8 a 10 do capítulo 35 diz assim, ó, uma fala de um deles. E é o que temos feito. Obedecemos a tudo que Jonadab, filho de Recabe, nos ordenou. Nós e nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas nunca bebemos vinho. Não construímos casa, não temos vinha nem campos nem jardins, vivemos em tendas como nômades. Temos seguido à risca tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Por que eles disseram isso? Porque eles tiveram um convite para almoçar. Versículo 1 e 2 do capítulo 35 diz: mensagem que Jeremias recebeu do Eterno 10 anos antes, durante o tempo em que Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Veja bem, 10 anos antes, Deus disse a Jeremias: vá, visite a comunidade dos recabitas,
convide-os a se encontrar com você numa das salas do templo do Eterno e sirva vinho a eles. Então, vamos abrir aqui um parêntese, porque Deus aqui ele ordena a Jeremias que servisse os recabitas, né? Não a fim de tentar a eles, porque Deus a ninguém tenta, como diz Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Né? Esse momento foi para uma aplicação de um sermão prático, onde o profeta ia ter a oportunidade de dizer aos líderes de Judá o quanto eles eram infiéis na sua aliança com Deus. Não era errado o povo judeu beber vinho, né, desde que não se embriagassem. Mas era errado para os recabitas, especificamente, beber vinho, porque eles tinham assumido um compromisso de não beber. Deus não os elogiou por seus padrões morais, mas por sua fidelidade ao mandamento de seu pai, dado mais ou menos 250 anos antes. Jonadab está descrito lá em 2 Reis, capítulo 10. Vocês podem procurar lá que vocês vão ver citação a eles várias vezes. Então, os recabitas não bebiam vinho. Todos sabiam disso, inclusive Jeremias. Então, por que convidar eles para uma refeição e oferecer a eles vinho, né? Então, essa reflexão, ela iluminou a mente de Jeremias. Era tão claro, né? Os recabitas eram uma evidência viva bem no meio das ruas ali de Jerusalém, escancarado, né? Das duas coisas que pessoas condicionadas e manipuladas pelas multidões acham impossível de acontecer. Os recabitas, eles eram uma prova incontestável de que pessoas comuns podem todos os dias de suas vidas serem conduzidas e serem orientadas por uma conduta pessoal e não pelas pressões e padrões impessoais das massas. E eles eram também uma demonstração de que era possível manter com persistência um modo de vida diferente e distinto, sem se deixar envolver ou contaminar pelos modismos da sociedade. O povo de Jerusalém já tinha notado os recabitas. Era impossível não enxergar, porque era um povo diferente. Então, o que faltava à multidão dos moradores de Jerusalém era simplesmente perceber que eles eram diferentes e que esse padrão poderia ser aplicado também em suas vidas e na relação de suas vidas para com Deus. Amados, quando eles são convidados por Jeremias a beber vinho, eles agiram segundo os seus princípios. Nós já vimos, eu vou repetir, o versículo 6 e 7 diz assim: mas eles recusaram. Nós não bebemos vinho, disseram. Nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem seus filhos, nunca. Nem construam casas, nem se estabeleçam, não cultivem a terra, nem plantem jardins, nem videiras. Não comprem propriedades, vivam em tendas como nômades para que vivam bem e prosperem. Então, como eu disse antes, eles não viviam modismos baseados na maioria, na multidão, mas nos mandamentos que foram pré-estabelecidos e dados por seu pai. Eles não se adaptaram, né? Não adaptaram as suas vidas a um novo modelo mais moderno da vida ali em Jerusalém, né, mais relativo. Eles decidiram viver uma vida de devoção, uma vida disciplinada. O antigo mandamento que eles tinham recebido estava impregnado neles e isso era a sua identidade. Eles foram modelados por esses mandamentos antigos e perseveravam nisso. Nem mesmo a boa hospitalidade do profeta Jeremias, né, um anfitrião gentil, né, e de respeito, nem também os costumes da cidade que tinham oferecido a eles refúgio desviaram eles daquilo que os identificava como um povo obediente e disciplinado. Então, uma pergunta para você, mais uma, terceira pergunta. Qual é a sua identidade, amado? É de camaleão, né, que se molda ao tipo de igreja ou culto que participa, ou você tem identidade própria, moldada pelos princípios pré-estabelecidos na palavra de Deus? Porque, meu amado, a disciplina da obediência aos fundamentos da fé são mais importantes do que fazer concessões que permitam um relacionamento mais fácil com a multidão. O diálogo de Jeremias com os recabitas, né, convocou a uma reflexão do povo judeu. A necessidade de uma vida baseada no relacionamento com Deus. Talvez você esteja buscando relacionamento com Deus de maneira errada, porque você está seguindo a multidão. Vamos lá. Versículos 12 a 16 do capítulo 35 de Jeremias diz assim: então Jeremias recebeu esta mensagem do Eterno: o Senhor dos exércitos de anjos
o Deus de Israel, quer que você vá e diga ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém: por que vocês não aprendem a lição e não fazem o que eu digo? É o decreto do Eterno. As ordens de Jonadab, filho de Recabe, dadas a seus filhos, são cumpridas ao pé da letra. Ele ordenou que não bebessem vinho e eles não tocam numa gota de vinho até hoje. Eles honraram e obedeceram a ordem de seu antepassado. Mas olhem para vocês. Eu fiz de tudo para ter sua atenção. E vocês me ignoraram, diz o Senhor. Enviei profeta após profeta, todos eles meus servos, para pregar a vocês desde manhã até tarde da noite, convidando-os a mudar de vida, a romper radicalmente com seu passado de pecado, a se corrigir e a não cair diante de qualquer deus ou ídolo que desce a montanha, a serem fiéis nessa terra que dei aos seus antepassados e assim se estabelecerem nela. Versículo 15 e 16. E o que eu recebo de vocês? Ouvidos surdos. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem ao pé da letra o que seu antepassado ordenou. Mas esse povo me ignora. Triste isso. Em sua mensagem aqui, Jeremias consegue a atenção dos habitantes de Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção para essa mensagem, para que você atente, dê atenção ao recado de Deus para a sua vida nessa noite. Jeremias não disse: veem esse exemplo, vendam suas casas, abandonem suas vinhas e vão viver como nômades no deserto, como os recabitas. O que Jeremias queria é o que Deus queria. Jeremias queria que a multidão enxergasse a vida de obediência e de disciplina, né, dos recabitas. Então, a essência da mensagem do profeta é essa: olha, vocês também têm um pai. E ele ordenou a vocês que vivessem em pleno relacionamento com ele. Ele separou vocês para uma vida de amor pleno. Por que vocês não vivem conforme as suas instruções? Se vocês pensam que seres humanos não conseguem obedecer mandamentos, né, reflitam novamente. Os recabitas são seres humanos, mortais e comuns como vocês. E eles têm obedecido ao mandamento dado há 250 anos atrás. Vocês também receberam orientações para viver, né, a vida que exige disciplina para preservar o bom caráter. Essa disciplina deve entrar em atividade no seu dia a dia, na sua adoração, nas suas orações, na observância dos dízimos, no cuidado com os necessitados, na vida de retidão. Por que vocês não fazem essas coisas? Se vocês acham que esses mandamentos são penosos, olhem para os recabitas. Eles têm 250 anos de fidelidade. Imite a eles. É o recado de Deus para você nessa noite. Não fique somente olhando para eles como diversão. Eles são exemplo. Vocês têm uma conduta má, uma vida má e uma vida vazia, sem sentido. O problema não está na falta de capacidade de vocês, mas na preguiça. Amados, toda a multidão e qualquer indivíduo da multidão está apto para viver de forma voluntária e consciente como filho de Deus. Está apta para observar os padrões que sustentam e preservam a vida de fidelidade e de fé. Mas a voz da multidão, infelizmente, ela contamina. E ela faz de você um espectador e um consumidor de religião. Saia dessa dimensão. Porque tanto lá quanto aqui nos nossos dias não há diferença. A vida é vazia, é sem sentido, por se ignorar a essência da verdade absoluta, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas e eu respondo orientando: leia tal versículo. Você já leu a Bíblia nesse? Ou eu não conhecia esse versículo, eu não sabia disso. Estão seguindo a multidão, não estão seguindo aquilo que Jesus pré-estabeleceu. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, existe, amados, uma intenção maléfica aí por trás disso. Existe um abandono da atitude simples,
que gerações que se refugiaram em Cristo no passado pelo contato com a palavra que instrui, né, vivenciaram, assim como também nessa geração a gente tem pessoas que estão refugiadas com Cristo na sua palavra e desejam viver a verdade de Deus que dá sentido à vida. E por isso não se permite que a palavra desenvolva uma vida, né, fora da obediência. Não se deixam levar pelas multidões. Quem está fora dessa dimensão está na dimensão da religiosidade, infelizmente. Não está vivendo uma vida de santa obediência e está sendo levado pelas multidões. Então, concluindo. O profeta Jeremias, naqueles dias, ele levanta pesadas posições contra a insensata maneira, né, daquele povo e de nós buscar formas definidas e moldadas pela aprovação das multidões. Eu repito, o nível moral da igreja na atualidade é vergonhoso. A integridade espiritual é deprimente. Porque qualquer área de nossa vida, quando influenciada pela multidão, ela se torna pior. Quanto maior a multidão, menor a vida. Há uns 15 dias atrás, acho que tem mais, né, Larissa? Larissa manteve contato comigo. Lembrei de Larissa porque eu vou falar aqui de Plínio Velho, um erudito da Idade Média. E Larissa, como faz história lá em Petrolina, pesquisadora, ela manteve contato comigo há uns dias atrás e disse: pastor, não aguento mais. Porque é uma multidão de crentes cegos e tem horas que eu penso em desistir. E ela disse: sabe por que eu não desisto? Ó, Lio, que bênção. Viu, Lio? Você é que imprimiu essa realidade no coração dos jovens da Igreja Batista da Colina. Porque eu fui instruído por vocês e eu sei o que é a verdade. Nesses moldes, Larissa falou. Então, o que tem dado sustentação a Larissa é exatamente o que ela aprendeu da palavra de Deus. Plínio, o velho, né, da Idade Média, ele dizia aos romanos que se eles não construíssem uma casa bonita, eles deviam fazer um prédio grande. E quando a gente olha para essa frase dele, a gente percebe que a prática é atual também. Se a gente não consegue fazer bem, a gente faz grande. Infelizmente, muitos estão acrescentando dinheiro, atividade, compromisso, programa, né, na casa de Deus. E tudo isso só me faz enxergar uma coisa: a qualidade de vida e da vida espiritual diminui cada vez mais, que a gente acrescenta mais e mais coisa para melhorar, né, a nossa adoração. Só que, amados, todas as vezes que a gente rejeita os hábitos da multidão e a gente pratica as disciplinas da fé, a gente se torna mais e mais vivos e capazes de discernir as situações, os contextos e assim alegrar o coração do nosso Salvador. Portanto, a Ele a honra e a glória. Que você faça a sua escolha nessa noite. Que você decida desenvolver uma disciplina e que você possa pautar a sua vida pela via da obediência aos princípios da palavra. Que Jeremias continue falando ao seu coração, na verdade que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração a partir da vida do profeta Jeremias, a partir da vida dos recabitas, lá no capítulo 35, e que você possa decidir por um chamado à obediência e decida viver em plena obediência. Pai querido, eu te louvo por essa noite feliz nesse santo lugar. Te agradeço por essa oportunidade. E mais uma vez te peço, Senhor, continue falando aos corações. Continue trazendo às vidas essa realidade de que a religiosidade nos distancia de Ti. Mas a vida em solitude nos torna cada vez mais desejosos de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face e de andar em novidade de vida. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, povo seu, e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Quem crê diz amém, aleluia, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fiquem com Deus.
Como uma visão dos teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu